Oi, olá. Vamos continuar com essa série Falando Sério. Eu sei que para a maioria das pessoas é muito mais fácil ver um TikTok com dancinhas, ver uma treta conjugal, ah, uma esposa traindo o marido traindo a esposa, eles se encontrando, se embolando, gritando, destruindo o carro. Isso dá muito, mas muitas visualizações. Mas quando a coisa é séria, são poucas as pessoas, proporcionalmente, que se interessam. Eu espero que você seja um desses, que se interesse por coisas sérias, coisas úteis e, principalmente, com coisas eternas. Hoje vamos falar sobre um texto que, na minha visão, ele tem uma interpretação um tanto quanto equivocada. O objetivo desse vídeo não é criar polêmica, de jeito nenhum, mesmo porque eu considero que a interpretação equivocada é dada de forma involuntária. Na verdade, as pessoas pensam que é assim, na minha visão, pensam que é assim e ensinam assim. Eu confesso que eu mesmo já ensinei desse modo, porque aprendi até pelas características que Deus me deu de analisar, de aprofundar, de reexaminar, de voltar, de compreender, até ter a convicção plena. Eu ensinei também de forma incorreta. Eu me refiro ao ensino do apóstolo Paulo, contido na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos... ele é todo o capítulo 5, mas você vai encontrar a partir do verso 16, quando eu digo andar em espírito e não cumprireis os desejos da carne, os desejos carnais. Aí, no verso 17, ele diz, porque a carne cobiça contra o espírito. E Gálatas 5, 17. E o espírito contra a carne. Então você vê, briga, carne e espírito. Uma briga que não acaba, briga sem fim. Muitos estudiosos dizem que essa briga só acaba com a morte. Tá bom, vamos parar para pensar isso. Um ringue que entram dois lutadores fortes, um combate contra o outro, e brigam até o último round, até a morte. Ninguém nocauteia o outro, ou na maioria das vezes, aqui, a carne é que nocauteia o espírito. Eu queria que você parasse para pensar sobre isso. Se a carne é boa de briga, desta forma, você está vendo? Boa de briga. Gosta de brigar, gosta de entrar no ringue. E quer ganhar, quer prevalecer sempre. Eu te pergunto, que adversário é esse? Aí você vai me responder, isso aí é o Espírito Santo. No verso 16, 17 e por aí, toda vez que aparece a palavra que é traduzida por Espírito, ela vem com a letra maiúscula, a tradução Espírito, numa clara referência ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. No original, não dá para saber. No original, se não tiver o adjetivo, nós não vamos saber, porque é pneuma. Pneuma serve para o espírito humano, pneuma serve para o Espírito Santo, pneuma serve para espíritos imundos. Só que tem um adjetivo, e às vezes não aparece o adjetivo, é um caso. Então, daí, na minha concepção, surgiu o equívoco. Mas vamos seguir para você entender. Eu não quero que você fique com a minha opinião. Se você ficar com a minha opinião, não vai servir de nada, que daqui a pouco você não vai nem lembrar mais. Mas eu quero que você mesmo observe, você mesmo analise. A nossa guerra aqui, a briga, é da carne contra o Espírito Santo, segundo quase que a totalidade dos intérpretes bíblicos.
quase a totalidade dos pastores, quase a totalidade dos professores. Mas para pensar, minha carne é boa de briga, a minha carne briga contra Deus. O Espírito Santo não é Deus? O Espírito Santo não é o Espírito do Pai e do Filho que mora naquele que crê em Jesus? Então a minha carne guerreia, a minha carne entra no ringue contra Deus, contra o Espírito Santo. Aquele mesmo que Jesus disse que qualquer um que pecar contra o Pai ou contra o Filho será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Olha só, isso significa dizer que ele foi convencido de dentro para fora pelo Espírito Santo de Deus, mas ele negou. Então para isso não tem saída. Ele já foi convencido pelo Espírito Santo e prefere as coisas do mundo, prefere os interesses que lhe são mais rentáveis, financeira, politicamente, socialmente. Mas o que acontece? Essa briga aqui de carne e espírito, se for contra Deus, eu vou dizer que eu fiquei muito poderoso, que a carne é muito poderosa, porque ela enfrenta a Deus até a morte e muitas vezes vence. Vamos parar para pensar. Os índios Cherokees, eles criaram uma sabedoria, um pensamento de sabedoria que diz assim, olha, dentro do ser humano tem dois lobos, um bom e outro mau. E uma criança perguntou ao velho sábio, quem vai vencer? E o velho sábio respondeu, aquele que você alimentar melhor. Ah, tá, então essa sabedoria, ela é trazida para alguns livros de teologia para explicar esse texto dessa luta da carne contra o espírito, dizendo que vencerá aquele que o alimentar melhor. Então, vamos partir da premissa que seja a minha carne contra o Espírito Santo, contra Deus. Vai vencer aquele que eu alimentar melhor. Então, se eu alimentar a carne vai vencer. Mas se eu alimentar o Espírito Santo, que é isso? Eu pensava que o Espírito Santo que me alimentava. O Espírito Santo que me fortalecia. Não eu alimentar o Espírito Santo, não eu fortalecer o Espírito Santo. Não eu dar alimento para ele ficar forte, para ele lutar contra a minha carne. Ora, olha só. Eu queria que você pensasse comigo no encontro de Jesus com os discípulos, quando ele estava prestes a ser condenado, então ele estava sofrendo muitíssimo. E ele chamou lá alguns para orar por ele, dentre eles Pedro, para orar com ele, orar, vigiar com ele, orar. E ele encontrava dormindo. Mas nós vamos encontrar em Mateus capítulo 26, verso 41, o nosso Deus dizendo assim, Jesus dizendo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha só o que ele diz. Na verdade, o espírito está pronto. Aqui é espírito com letra minúscula, caixa baixa. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você vê que é a mesma problemática, né? O espírito e a carne. O espírito está pronto, o espírito está ok, o espírito está preparado, o espírito está alimentado, mas a carne é fraca, a carne é traiçoeira, a carne é fraudulenta, a carne é interesseira. E sempre haverá isso dentro de nós, uma briga terrível do nosso espírito contra a nossa carne contra o nosso espírito. Então, dentro desse contexto, pensa junto comigo. O que Paulo está ensinando não seria a mesma coisa? Ele não estaria aprofundando aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus ensinou? Ele está dizendo, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Ou seja, o espírito está ok, mas não é o Espírito Santo, é o espírito humano. O espírito das sociedades, o espírito dos homens, das mulheres de sociedades que não creem em Deus, são os ateus, a sociedade ateia, tem gente boa, tem gente justa, que não, diz que não crê em Deus, porque o espírito dela sabe o que é certo, sabe o que é errado. E ela sabe quando ela errou, ela sabe quando ela falhou.
Então não pense você que o camarada, por ser ateu, ele só vai fazer perversidade. Não, ele usa de misericórdia, ele ajuda o pobre, ele ajuda o necessitado, ele ajuda o vizinho, ele ajuda quem precisa. Certa vez, eu socorri um homem que caiu na rua e um outro rapaz chegou também. E aí, demorando, vinha uma ambulância e começamos a conversar. Eu disse a ele que eu amava Deus, que cria em Deus, em Jesus. Ele disse, eu sou ateu. Falei, interessante, você é ateu, mas está aqui ajudando assim, com esse tanto carinho, com tanto amor. Ele me respondeu, mas é por isso mesmo. Se eu não fizer, quem vai fazer? Deus não existe, então quem tem que fazer sou eu. Era o raciocínio dele, era uma pessoa bondosa, mas cria em Deus. Hoje eu parabenizo o ateu dizendo, você é um homem de fé. Você tem muito mais fé do que eu, porque você crê que o nada fez tudo, ou que uma grande explosão fez tudo isso aí. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Bom, mas voltando ao texto, Paulo diz que a carne guerreia. E ele, então, diz o que a carne faz, o que a carne gosta. Deu exemplo, né? Ele diz assim, olha, as obras da carne, isso é Gálatas 5,19, são manifestas, ou seja, está na cara, aparece, ela se evidencia, ela surge, todo mundo vê. E são, presta atenção nos exemplos que ele dá. Adultério é obra da carne. Né? Todos nós temos vontade, muitas vezes, de adulterar, porque a carne quer, mas você tem que dizer, o teu espírito dizer não, porque eu vou ofender a Deus. A carne pode desejar, mas ela não vai triunfar. Você tem que subjugar ou submeter a carne ao espírito, ao seu espírito. Não. Fornicação, sexo entre solteiros. A carne quer isso. Você vê como é que está a juventude? A juventude dentro das igrejas, a juventude fora. As igrejas estão contaminadas com o mundo, porque a carne está prevalecendo. Impurezas, palavrões, sujeiras, ideias imundas, lascívia, né, sensualidade, explorar o sexo, idolatria, qualquer tipo de idolatria. Latria é culto, ídolo. Então é culto a ídolos. Feitiçaria, religião, inimizades, briga, não se dá com as pessoas, não perdoa, porfias, ou seja, forma grupo, começa a lutar um contra o outro, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, suicídio também, bebedices, beber, glutonaria, come. Natal é assim, né? As pessoas fazem isso. E coisas semelhantes a essa, ou seja, isso é só uma lista exemplificativa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, aqueles que são dominados pela carne não herdarão o reino de Deus. Quando a carne manda, a carne vence o Espírito. Agora você imagina se for o Espírito Santo, meu Senhor. Agora, a minha carne luta contra o Espírito Santo e prevalece. Quem sou eu? Quem é a minha carne para vencer a Deus? Se eu enfrentar Deus assim, ele acaba comigo na hora que ele quiser. Mas não, fica aqui até a morte. Ainda disse, não, até a morte. Agora Paulo vai, em contraste, ele começa a falar sobre o fruto do Espírito. Aqui, Espírito com letra maiúscula, para mim está errado. É Espírito com letra minúscula. É o Espírito humano. E não como nós aprendemos e ensinamos esses anos todos, de que é o fruto do Espírito Santo. Não é o fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito humano, que luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Então nós vimos lá o fruto da carne. Agora vamos ver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Você é paciente, você é tolerante, você escuta as pessoas, você ajuda as pessoas erraram, você escuta, você ajuda para que elas acertem, para que elas busquem a Deus. O amor verdadeiro, gozo e alegria, uma alegria, paz. Nada te põe medo. Vai explodir a Terceira Guerra Mundial, você está tranquilo. Os OVNIs, entre aspas, estão aparecendo em todas as partes do mundo, de pessoas assustadíssimas.
não está em paz, né? Você está indo para o CTI, você vai confiando. É assim, benignidade, você pratica a bondade. E bondade é um sentimento passivo, a benignidade é uma ação, é uma atividade. Você sai para fazer o bem. Né? Uma vez houve uma propaganda na televisão sobre a fome no Nordeste. E apareceu alguém dizendo assim, depois de mostrar muitas cenas de fome, de animais morrendo, a pessoa falava assim, enquanto você está aí morrendo de pena, nós estamos aqui morrendo de fome. É muito sério, viu? Porque não adianta só um sentimento, tem que ter atitude. A bondade é um sentimento, a benignidade é a ação que põe em prática esse sentimento bom. Fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Isso já tinha sido dito anteriormente, deixa eu ver se é o verso. O verso anterior diz isso também, aqui é o verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, que é superior à lei. Contra essas coisas, bondade, amor, paz, que lei que vai regular isso? Ou que lei que vai condenar isso? Né? Os que são de Cristo prenderam a carne no madeiro, é o que está escrito no original, stauros, com as suas paixões e seus desejos carnais. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não é Espírito Santo, como está aqui, com letra maiúscula, mas espírito humano, na minha opinião. Não sejamos cobiçosos de vanglória, claro que isso é da carne. E irritando-nos uns aos outros, é fruto da carne. Invejando-nos uns aos outros, fruto da carne. Então, essa briga da carne, boa de briga, hein? Luta contra Deus, você que tem que alimentar Deus, está de brincadeira, meu amigo. Óbvio que não é. Você tem que alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, com oração, né? Você alimenta o seu espírito, você pede a Deus para te encher com o Espírito Santo, para que o seu espírito seja fortalecido para lutar contra a carne. Por isso Jesus disse, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Nós vamos ser tentados, mas para não cairmos, não sermos derrotados na tentação, sermos vencidos na tentação. Então, orai e vigiai para que não entreis em tentações, porque, na verdade, o Espírito está ok, o Espírito está bem, o Espírito está pronto, o Espírito está aprovado, o Espírito agrada a Deus. O que o Espírito quer é conforme Deus, mas a carne é que impede tudo. A carne luta contra o Espírito, querendo prevalecer. E o Espírito tem que ser fortalecido por Deus, através da oração, da leitura da Bíblia, da adoração ao nosso Deus, do esforço que nós devemos fazer para que nosso espírito vença os desejos da carne, que são terríveis. Os desejos da carne nos levam para a morte. Os desejos do Espírito, ou fruto do Espírito, nos encaminha para a vida, para a presença do nosso Deus. Pense isso, analise isso. Se você puder, depois de analisar, colocar o seu comentário, vai ser muito útil. Se não concordar, pode botar também, não tem problema, você tem toda a liberdade. Eu não vou bloquear ninguém, pode falar o que você quiser, não vou bloquear de jeito nenhum, né? Mas eu queria que você espalhasse isso, né, para os seus grupos, seus amigos, né? Também desse o like, porque eu estou querendo seguir com esse canal, esclarecendo textos bíblicos que vão nos ajudar a compreender melhor as Escrituras. Essa é a minha intenção, não é criar polêmica, como disse no início, mas instruir, ajudar-nos a entender melhor aquilo que a palavra de Deus nos revela. Papai do céu te abençoe, que Ele esteja na sua casa, na sua família, na sua vida, me protegendo de todo o mal, no trânsito, na rua, contra as enfermidades. Abençoe sua família, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus familiares, de um modo geral, os mais distantes, que Papai do céu lhe guarde. É minha oração em Cristo Jesus. Amém.